Bom, esse jogo aí foi 0-0 para o São Paulo, né? A seguir os pitacos da imprensa são paulina sobre um empate com o Racing lá na Argentina pela Libertadores. Salve, salve, torcida tricolor! Estamos começando mais um programa da imprensa são paulina para comentar essa vitória do empate São Paulo e Racing lá na Argentina, 0-0. É o primeiro jogo desta temporada em que o São Paulo não marca gols. Foi um jogo horroroso, vamos falar a verdade, mas traz um pontinho precioso. São Paulo com 7 pontos, garante o primeiro lugar do grupo no turno de ida da fase de grupos da Libertadores e, claro, fica muito mais à vontade para o retorno, onde vai pegar Sporting Cristal e Racing em casa no Morumbi. Vai só o Uruguai jogar Correntistas fora, então tem 2 jogos em casa, tá líder do seu grupo com 2 jogos fora, tá bem. Não tá bem quanto outros brasileiros, é verdade, tem outros brasileiros com desempenho maior, e eu acho que isso coloca uma pressão em cima do São Paulo que talvez seja até inadequada, porque se a gente olhar do ponto de vista do que é a Libertadores, olha, não tem torcedor que conhece melhor a Libertadores do que o torcedor do São Paulo. Um empate contra o Racing lá na Argentina, sem gols, é um bom resultado, não é um mau resultado. Mas assim, existe a pressão dos outros times brasileiros ganhando, Flamengo, Palmeiras, não sei o que, Atlético Mineiro, blá blá blá, e você fica, a gente tem que ganhar também. Calma, calma. 7 pontos, primeiro lugar do grupo no turno, temos o retorno com 2 jogos em casa, a situação tá muito boa para nós, não precisamos nos apavorar. Agora, esse jogo de hoje foi um horror, né? Foi um horror. Para quem tá acostumado a ver assim, a bola rolar e o São Paulo desempenhar uma boa partida, uma partida dinâmica, tentando atacar e produzindo, foi realmente um jogo que deixou a desejar, mas que tem aquela cara de Libertadores. É isso aí, se você se lembra dos velhos tempos, Libertadores é isso aí, é na base da garra mesmo, e o time precisou de muita garra para segurar esse 0-0, principalmente depois da expulsão do William, que foi meio injustificada. Vamos falar dela ao longo deste vídeo aqui, mas me pareceu meio carregada ali, a arbitragem muito pressionada, e olha, não tinha nem torcida, hein? Imagina se tivesse torcida no estádio, o que ia ser. Mas de toda forma, saímos de lá com 0-0, eu acho que tá de bom tamanho, não é o resultado que a gente queria, eu, claro, queria vencer, porque, de novo, os outros times estão vencendo, então você se sente pressionado a vencer, mas olhando para o nosso grupo, olhando para o que a gente tem que fazer para ir adiante, tá ok. Preocupa mais a sequência, já é o terceiro jogo que o São Paulo faz aí sem convencer muito, né? Jogou com o Rentistas, ganhou 2-0 ali, jogando para o gasto, aí foi contra o Corinthians com o time reserva, né? Time mistão ali, e também não teve um bom desempenho, achou empate na Bacia das Almas e agora voltou a empatar com o Racing, dessa vez com o time principal. O nosso querido Hernan Crespo entrou com o Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e Bruno Alves. Miranda realmente merecendo a posição de titular, e olha, o que ele fez hoje não sai mais. Mas a surpresa foi o Bruno Alves no lugar do Léo, algo que mudou ao longo da partida. No segundo tempo o Crespo trocou, mas eu entendo, o Bruno Alves é um baita de um zagueiro. É que brigando por posição com o Miranda, ele não tem. Então ele vai brigar por posição com o Léo mesmo, e os dois devem ficar aí brigando. Eu ainda prefiro o Léo pela saída com o pé esquerdo, mas o Bruno Alves é um grande zagueiro, vão brigar aí por posição. Nessa escalação aí para time titular, ele saiu com o Bruno Alves, o resto exatamente como a gente previu aqui: Dani Alves, Luan, Lisiero, Benítez, Reinaldo, Luciano e Pablo. Bom, falar que teve jogo é até um exagero, né? No primeiro tempo até teve um pouco, entre pauladas e disputas de bola no meio de campo.
houve chances de gol para ambos os lados. Acho que o São Paulo teve uma chance muito boa com o Reinaldo. O Reinaldo 2 vezes chegou ao ataque em boas condições. Eu acho que foi talvez o melhor ofensivo do São Paulo. E o Dani Alves não rendeu como ele rendeu melhor. Mas, e assim, teve um gol que a bola não entrou pro Racing porque os deuses do futebol não quiseram. No primeiro tempo, aquela bola, a bola bate na trave, quica e volta, bate na trave de novo, quica na linha do gol e sai para fora. Era um lance clássico de gol e que não saiu, e eu senti ali uma sorte bacana pro São Paulo. Normalmente, quando a fase é ruim, a bola entra. Então ela não ter entrado foi de bom agouro. E no segundo tempo, acho que a produtividade caiu nas duas equipes. O Racing ainda assim manteve algum perigo, principalmente depois que o William foi expulso. O William, que entrou no meio do jogo, foi expulso. Mas, vamos combinar, não produziu muito não, né? Foi um jogo muito brigado. O São Paulo brigou para manter o resultado e acho que no final foi até um empate heróico, um empate positivo para nós em razão das circunstâncias, tal, com o jogador a menos. Mas foi um jogo tecnicamente muito baixo, muito brigado. A arbitragem, muita gente buzinando na arbitragem, e um jogo tecnicamente realmente que não dá vontade de ver. Assim. Foi um jogo triste. Vamos rapidamente para as notas dos nossos atletas. Bom, o Thiago Volpi vai com 10, principalmente no segundo tempo ele salvou uma bola ali que era para ser gol dos caras, né? Saiu, abafou, defendeu. Fora isso, teve algumas defesas que ele fez, não lances extremamente perigosos. O mais perigoso do Racing foi aquele que a bola batia. Ele nem viu a bola e nem tinha como ver. Mas assim, fez uma boa defesa no segundo tempo, uma defesa salvadora no segundo tempo e algumas boas defesas ao longo do jogo. Vai com nota 10, entregou exatamente aquilo que a gente espera do goleiro, que ele não seja vazado, né? E com atitude. Já o Arboleda vai com 7, porque o Arboleda a gente fala aqui todo jogo. Tem pelo menos uma bola que ele entrega. E teve nesse jogo também. Não tem jeito. O Arboleda, você tem que aceitar que pelo menos uma bola no jogo ele vai entregar. Ele é um ótimo zagueiro, ele defende bem, mas tem esse problema aí. Então vai com 7. Já Miranda é o dono da zaga, né? É o dono da zaga. Entrega a chave da zaga para ele, deixa ele ficar aí. Miranda, um monstro, um gigante. Sempre bem nas antecipações, na marcação, na saída de bola, nas roubadas, na precisão cirúrgica das intervenções da defesa, que é sempre difícil. Você tem um zagueiro estabanado, sai pênalti e tal. Não, Miranda muito sólido. Nota 10, é o comandante da nossa defesa, não dá para ficar de fora. Só pode ficar de fora se for uma questão física. Por bola, não pode ficar de fora. É o craque que a gente tem aí. Bruno Alves vai com 8, entregou ali, né, o que tinha que fazer como defensor. Acho que ofensivamente, na hora de sair com a bola, por ele estar do lado esquerdo, atrapalha um pouquinho, mas ele tem saída de bola, ele é um jogador qualificado, vai com nota 8, assim como o Léo, que entrou no lugar dele, vai com 8 também. Acho que o nosso problema não foi ali, não foi na saída de bola. Aí chegamos no meio de campo, Dani Alves 7, apagadinho, né, apagadinho. E ainda saiu machucado, vai saber qual é a condição dele para os próximos jogos. Acho que o São Paulo começa a sentir aquela sequência macabra de jogos, né? Deu para sentir no desempenho físico da equipe e nas peças individuais, contusões que não seriam normais e que a gente começa a desconfiar, o time está se arrebentando. Né? A gente teve aquela parada de 3 semanas, foi ótimo para treinar o time e tal, mas agora a sequência está cobrando e os jogadores começam a se arrebentar. Acho que o Crespo tem que pensar algumas coisas até em termos de treinamento. Ele tem essa cultura de treinar na manhã do jogo e tal, mesmo que seja um treinamento leve, não sei, acho que ele tem que começar a pensar um pouco na questão física dos jogadores e talvez suspender isso enquanto a gente estiver numa sequência maluca. Maio também tende a ser uma sequência maluca. O Igor Vinícius, que entrou no lugar do Dani Alves, produziu tanto quanto ele, que foi quase nada, vai com nota 7 também. O Luan, como sempre, acho que o mais sólido ali do nosso miolo, vai com 8. O William é o seguinte, gente, ele entrou, tava tudo ok com ele,
E aí, em uma falta que ele fez, num exagero do árbitro, ele levou cartão vermelho, porque ele levantou o pé demais, não encostou no cara, mas levantou o pé demais, foi meio estabanado e levou cartão vermelho. Como é que eu vou dar nota pra esse homem? Eu não consigo. Porque assim, poderia dar uma nota ruim porque tomou o cartão vermelho se eu achasse que foi justo o cartão vermelho dele, porque eu achei que não foi. Acho que foi um exagero. Né? Então vai sem nota, porque realmente não teve chance de participar do jogo. Entrou e logo em seguida aconteceu isso. Praticamente na primeira bola que ele dividiu ali com mais força, e a gente espera isso de um volante, né? Entrou no lugar do Luan, aconteceu isso aí. Então não consigo dar nota para ele. O Lisiero vai com nota 7, acho que é um jogador forte e com presença física para jogos como esse, em que a gente sabe que o desempenho físico, a luta, a garra é muito importante, vai com nota 7. O Benítez é o contrário disso, vai com nota 5, é um mirradinho lá no meio de campo, gente, ele não briga a bola com ninguém, vai jogar com os caras ali, com os brucutu pra brigar com bola, jogar com o argentino, e olha, ele é argentino também, mas vai jogar com esses caras, não dá jogo, é muito difícil o Benítez. Eu até acho que era jogo mais pro Igor Gomes do que pro Benítez. No final, o Crespo fez algumas modificações, botou o Éder, botou o Sara, e o Sara jogou no lugar do Benítez, e o Éder entrou no lugar do Luciano, que também saiu meio contundido. Mas assim, eu acho que o Benítez, para esse tipo de jogo, pelo menos até agora, não rendeu para isso. Ele não tem força física para jogar em jogos que realmente os caras marcam em cima e dão porrada. E o Racing bateu bastante, vamos falar a verdade. Então, assim, vai com nota 5, e o Éder, que entrou no lugar dele, também desaparecido, vai com 5. O Reinaldo, o mais produtivo, como eu já falei, o mais produtivo do nosso meio de campo. Foi o que mais agrediu, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu fazer 2 jogadas ali de cruzamento, que ele vai em profundidade, bota o cruzamento. Uma delas quase saiu o gol, outra faltou alguém chegar no cruzamento dele, mas de novo a presença dele muito boa, vai com nota 8. E aí no ataque o Luciano vai com 7, saiu contundido de novo, vamos ver qual é o estado do Luciano para os próximos jogos, mas preocupa. E o Sara entrou no lugar dele, mas na verdade para jogar no lugar do Benítez, né? O nosso querido Crespo deu uma de Carpegiani, né? Aquela que ele faz a substituição invertida, daqui a pouco faz a outra e aí conserta, entre aspas, a primeira. Então ele botou o Éder no lugar do Benítez, todo mundo mas o Éder no lugar do Benítez, aí ele pôs o Sara no lugar do Luciano, e aí as coisas se alinharam. O Éder foi para frente, o Sara veio lá para o meio, como meio avançado, no lugar do Benítez. O Sara, bom vê-lo em campo novamente, né? É um jogador super promissor, super importante para o São Paulo, mas não teve grande desempenho, né? Vai com nota 7. E o Pablo, pela corrida, pelo esforço, pela motivação, mas não pelas bolas, porque quase não chegou bola para ele, vai com 7 também. Mas assim, o desempenho geral do São Paulo não foi legal. E o Crespo vai com 6, eu acho. Não conseguiu mexer no time, nem pensar no time de uma forma efetiva para jogar contra o time do Racing. Sem falar que assim, ele trouxe o preparador físico, a equipe dele e tal, e o time tá começando a arriar agora. Eu sei que é desumano cobrar desempenho, né, físico nessa maratona que nós estamos fazendo. A gente falou desde o começo, olha, se prepare, o nível do futebol vai cair e tal, e não sei o que. O problema é que tá caindo na hora que não podia cair. Não adiantava nada ganhar 8 seguidas quando não valia nada, e agora começar a cair o desempenho. Não sei se é uma coisa momentânea, se é uma coisa que pode ser resolvida, se é um problema físico, mas preocupa para a sequência dos 2 torneios, porque agora é que a gente tem que estar crescendo de produção. Esse é o momento de crescer, e nesse momento, que é a hora de crescer, a gente está minguando. Foram 3 partidas ruins do São Paulo, né? Nenhuma delas boas. Ganhou do Rentistas, ok, mas não jogou bem. Aí jogou com o Corinthians, não jogou bem, e agora jogou com o Racing, também não jogou bem. Apesar disso, empate heróico, somos 7 pontos. Do ponto de vista formal, ali você olha a tabela e fala, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos pro próximo jogo. Agora, tem que pensar nessa questão de desempenho, e eu acho que o Crespo tem alguma coisa para pensar aí, em termos de estratégia de treinamentos, talvez esteja forçando muito a barra, com um time que está jogando muito, e assim, não sei se dá para treinar na manhã do jogo, né? Não sei.
Não sei, aí é uma questão física mesmo, é para quem tem conhecimento de fisiologia falar se tudo bem, se não, se tá pegando pesado. Mas hoje a gente viu jogadores sentindo lesões que não era para sentir. Dani Alves e Luciano não foi que foram grandes divididas e lances violentos, me parece mais o desgaste físico, e isso preocupa para a sequência. Que sequência? Temos o Mirassol agora para fechar a rodada de classificação e depois começamos o retorno da Libertadores. A perspectiva continua sendo boa nos dois casos, mas preocupa essa sequência. Precisamos voltar a crescer, precisamos nos reencontrar não só com a vitória, mas com o bom futebol, né? O São Paulo ficou devendo bom futebol nas últimas 3 partidas e foram 2 empates. Tudo bem, se o nosso pior é empatar, tá tudo tranquilo. Agora, a gente precisa voltar a apresentar aquele futebol que estava encantando todo mundo no começo da temporada, porque é esse futebol que pode nos levar a buscas maiores. Nesse momento, nesse jogo, assim, tá bom, Libertadores, obrigado e tal, mas não é o que a gente esperava, né? Então, é isso. Se inscreva aí no canal, deixa o seu joinha, comente aí, vamos bater um papo depois e em breve voltamos com o próximo jogo. Um grande abraço e saudações tricolores.